Seção 3. Das inscrições. Artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Parágrafo 1º. Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Redação dada pela Lei nº 10.403, de 8 de janeiro de 2002. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 3º. Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 4º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside, e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 5º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Incluído Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 6º. Revogado pela Lei nº 12.873, de 2013, produção de efeito. Parágrafo 7º. Não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Seção 1. Das espécies de prestações. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Inciso 1. Quanto ao segurado. Alínea A. Aposentadoria por invalidez. Alínea B. Aposentadoria por idade. Alínea C. Aposentadoria por tempo de contribuição, redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Alínea D. Aposentadoria especial. Alínea E. Auxílio-doença. Alínea F. Salário família. Alínea G. Salário maternidade. Alínea H. Auxílio acidente. Alínea I. Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994. Inciso 2. Quanto ao dependente. Alínea A. Pensão por morte. Alínea B. Auxílio reclusão. Inciso 3. Quanto ao segurado e dependente. Alínea A. Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995. Alínea B. Serviço social. Alínea C. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo 2º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Parágrafo 3º. O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Parágrafo 4º. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados, pelos interessados, aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharão, eletronicamente,
requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nos termos do regulamento incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo 1º. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Parágrafo 2º. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Parágrafo 3º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 4º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Inciso 1. Doença profissional, assim entendida produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Inciso 2. Doença do trabalho, assim entendida adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho. Alínea A. A doença degenerativa. Alínea B. A inerente a grupo etário. Alínea C. A que não produz incapacidade laborativa. Alínea D. A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei. Inciso 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de: alínea A. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Alínea B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Alínea C. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Alínea D. Ato de pessoa privada do uso da razão. Alínea E. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Inciso 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Inciso 4. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho. Alínea A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Alínea B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Alínea C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado.
A linha D, no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Parágrafo 1º. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Parágrafo 2º. Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superpõe às consequências do anterior. Artigo 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 3º. A comunicação a que se refere o parágrafo 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Parágrafo 5º. A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do artigo 21-A, incluído pela Lei nº 11.430, de 2006. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Seção 2. Dos períodos de carência. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 13.457, de 2017. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26. Inciso 1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Inciso 2. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994. Inciso 3. Salário maternidade para as seguradas de que tratam os incisos 5 e 7 do caput do artigo 11 e o artigo 13 desta lei, 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 39 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 4. Auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente,
Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 2. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Inciso 3. Os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39, aos segurados especiais referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei. Inciso 4. Serviço social. Inciso 5. Reabilitação profissional. Inciso 6. Salário maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Artigo 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições, redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Inciso 1. Referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos, redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Inciso 2. Realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015. Artigo 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Seção 3. Do cálculo do valor dos benefícios. Subseção 1. Do salário de benefício. Artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 1º, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 2º, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 3º, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Parágrafo 4º, revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Artigo 29. O salário de benefício consiste, redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Inciso 1. Para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Inciso 2. Para os benefícios de que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Inciso 2.
Para os benefícios de que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 1º. Revogado pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. Parágrafo 2º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenham incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994. Parágrafo 4º. Não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 5º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo 6º. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39 e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 48 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Inciso 1. Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. Inciso 2. Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 7º. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99, vide Decreto nº 3.266, de 1999. Parágrafo 8º. Para efeito do disposto no parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 9º. Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Inciso 1. 5 anos, quando se tratar de mulher, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Inciso 2. 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Inciso 3. 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável,
ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 11. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 12. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 13. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Artigo 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício. Inciso 3. 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 99. Parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 11. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 12. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 13. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Artigo 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 1º. O INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 10.403, de 8 de janeiro de 2002. Parágrafo 2º. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 3º. A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 4º. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 5º. Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Artigo 29-B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Incluído pela Lei nº 10.877,
de 2004. Artigo 29, c. O segurado que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 1. Igual ou superior a 95 pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 2. Igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Parágrafo 2º. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 1. 31 de dezembro de 2018, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 2. 31 de dezembro de 2020, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 3. 31 de dezembro de 2022, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 4. 31 de dezembro de 2024, e incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 5. 31 de dezembro de 2026. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Parágrafo 3º. Para efeito de aplicação do disposto no caput e no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Parágrafo 4º. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo, incluído pela Lei nº 13.183, de 2015. Parágrafo 5º. Vetado. Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015, vigência. Artigo 30. Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995. Artigo 31. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 29 e no artigo 86, parágrafo 5º. Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997. Artigo 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 desta lei. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 1. Revogado. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 2. Revogado. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Alínea A. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Alínea B. Revogada. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Inciso 3. Revogado. Redação dada pela Lei nº 13.846,
de 2019. Parágrafo 1. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019.